bom podermos celebrar ao Senhor. Louvor. Para quem vai falar, pregar, o louvor já dá uma esquentada, né? Tanto no clima do culto, de estar com a mente voltada para Deus, eu creio que você também deve estar assim. Louvor nos colocar diante da presença do Senhor, para ouvirmos a sua palavra e o que Ele tem para nós. Quero que você, antes mesmo de lermos a palavra, baixe a sua cabeça, para clamar ao Senhor agora, numa simples oração. Senhor, eu orei, louvei, derramei meu coração e minha mente no teu altar, dizendo que o Senhor é poderoso, santo e maravilhoso. Mas agora, Deus, eu quero apenas te pedir, fala comigo. Agora eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? E amém. Você pode abrir sua Bíblia, carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você essa semana ouviu a rádio da cidade, ou se você ouviu o áudio divulgado aí no WhatsApp da igreja, você sabe o tema dessa noite. E se você é um cara, uma mulher que presta atenção nas coisas, você viu as cores da nossa nação na parede, e eu vim com um azulzinho aqui bonito. Gostou? Bonito? Só que eu não posso ficar ganhando do azul. Azul com azul ninguém me vê depois lá, né? Mas pensando nas cores de nossa nação, a música que introduziu o culto, Deus sabe essa nação, para dizermos que nós cremos numa palavra profética para a nossa nação, e que nesse tempo de Olimpíadas nós estamos vivendo um momento histórico para o nosso país, né? Nós não estamos no Rio, mas querendo ou não, nós estamos compartilhando dessa história viva, um momento que a gente sabe se vai estar vivo para o próximo, né? Porque o negócio gasta dinheiro. E foi polêmico, né? Esses gastos, tanto para a Copa do Mundo quanto para as Olimpíadas, que para ter outra vai dar muita discussão que muita gente não vai deixar. Então, que esse momento de Olimpíadas, enquanto todo mundo está de olho nos esportes, seus olhos não possam se desviar do Senhor. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 9, a partir do versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Parece que chove dentro da igreja com barulhinho de folha. Parece chuva. Parece uma chuvinha assim. Aí acabou a chuva porque acabou as folhas viradas. Vamos lá. Daqui a um tempo, com tanto celular, vai acabar o barulhinho de chuva. Ninguém mais vira folha. Só no outro dia. Diz assim o verso 24: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? O tema dessa noite: o cristão é um atleta. O cristão é um atleta. Na analogia, na parábola usada aqui, a comparação que o apóstolo Paulo faz para conversar com a igreja de Corinto. E por que Paulo usou essas analogias? Às vezes ele fala com os exércitos. Lá em Éfeso ele tem a armadura de Deus, Efésios 6, não é? Porque ele fazia parte do contexto de guerra.
era um soldado. Mas aqui ele está falando na linguagem esportiva, e nós estamos agora aproveitando esse tempo de Olimpíada para a gente refletir em tudo isso aí, porque isso está vivo da nossa mente. Então nós temos que trazer para a nossa mente, para o nosso coração, aquilo que estamos vivenciando, para assim aprendermos mais da palavra de Deus. Paulo então também aproveita a situação da Olimpíada, e nós vamos entrar de carona com Paulo, porque não sei se naquele dia estava tendo Olimpíadas, mas a Olimpíadas antiga, e depois tem a Olimpíada moderna, mas a Olimpíada antiga já é de 700 anos antes de Cristo, 776 anos antes de Cristo. Quando veio o Novo Testamento, Cristo, o apóstolo Paulo, os discípulos, já havia muitos anos as Olimpíadas, os esportes. Então este assunto para Paulo, ele conhece, ele viveu, ele viu muito provavelmente algumas, mesmo ela tendo surgido em Olimpo, por isso a origem Olimpíada, lá na Grécia, mas a cultura grega estava dentro do Império Romano. Aquela cultura do Novo Testamento tinha duas interferências: a política militar de Roma e a cultura filosófica, a escrita também, toda grega, helenista. Por isso nós temos o Novo Testamento traduzido, escrito, os originais em grego. Lá no seminário tem que estudar um pouquinho de grego, não dá para sair poliglota não, mas a gente tem que entender um pouquinho, porque foi escrito em grego. Os irmãos que estudaram comigo a classe de novos membros, manusearam a Bíblia em hebraico, outra Bíblia em grego, porque o Novo Testamento foi grego, então essa cultura grega, então eles têm conhecimento das Olimpíadas, e provavelmente, ou já tinha acontecido, estava acontecendo, para acontecer alguma dessas, e aí Paulo aproveita a situação. Não sabeis vós que os que correm, os atletas no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Depois ele fala, todo atleta e tudo se domina aquele para alcançar uma coroa. Uma coroa. Porque vocês bem sabem que lá na Grécia Antiga, nas primeiras Olimpíadas, se colocava uma coroa de louro. Não eram as medalhas que atualmente se usam. Alguns anos atrás teve de novo, né? Olimpíada na Grécia, né? Acho que umas 2 para trás ou 3 para trás, não lembro agora. E lá foi revivido de novo, colocar, além da medalha, colocar as coroas de louros. Eles reviveram essa história. Então quem participou da Olimpíada da Grécia anos atrás, também além da medalha ganhou uma coroa de louro. Muito bem, aquele corredor brasileiro que foi homenageado na abertura da Olimpíada com acender a pira olímpica, ele, quando subiu o pódio em Atenas, no 3º lugar, ele estava com uma coroa de louro. E Paulo, então, conhecendo todo esse enredo, esse contexto esportivo, ele usa essa analogia, essa comparação, para que o povo possa entender melhor. Paulo, nesse texto, quando fala de uma coroa e de lutar e conquistar algo, ele não está falando de salvação. Muitos podem pensar e compreender uma teologia aqui de que Paulo então está falando que nós temos que lutar e correr atrás da nossa salvação. Se eu não lutar e vencer algum inimigo, adversário, eu não consigo a minha salvação. Não. De algumas pesquisas, mais de uma, nenhuma delas afirma que essa luta é para a salvação. Eu vou conseguir algo chamado salvação. Porque para Paulo, nessa comparação, o atleta já é um salvo do Senhor, um servo do Senhor. E a luta não é mais para a salvação, mas é para o prêmio, para aqueles que já são salvos. É para o galardão, é para a coroa. Porque você já é um vencedor. A salvação não se discute, porque aqui ele está falando para a igreja do Senhor. Ele não discute a salvação, ele discute a coroa
o prêmio. Paulo fala da perseverança. Paulo está falando daquele que correr de tal maneira que alcanceis. Ele enfatiza o esforço. Paulo fala da concentração, da determinação de lutar e de correr. Ele usa esses dois exemplos esportivos: a corrida para quem chega primeiro e o esforço do lutador que tanto se fadiga em seu treino. Paulo está dizendo na igreja: temos que nos preparar. E preparar para quê? A fé salvadora, ela é provada na perseverança. E nós temos que lutar, não para conseguir a salvação, porque essa é de graça, não se conquista. A salvação é dada por Deus, pelo dom gratuito de Deus, pela fé sim, porque nós cremos no Senhor Jesus, mas ela é concedida. Mas essa fé salvadora, ela é provada dia a dia, pela nossa concupiscência, pelo nosso eu pecaminoso. E aí nós vivemos uma luta muito falada por Lutero, que eu sou salvo em Cristo Jesus, eu sou justificado por Ele, lavado pelo sangue do Senhor, mas eu ainda estou aqui nesse mundo pecador, eu continuo pecando. É uma luta interna. E aqui Paulo está dizendo então dessa perseverança do crente, do salvo em Cristo Jesus, em perseverar, em manter a sua salvação intacta, em dar um bom testemunho, em concentrar, e que Deus para esses premiará com uma coroa de glória. Coroa, que coroa é essa? Tiago, Pedro e Apocalipse, o apóstolo João nos dá algumas dicas. Vamos, Tiago, capítulo 1, verso 12. Hebreus, Tiago, capítulo 1, verso de número 12. Tiago, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor prometeu uma coroa de vida aos que o amam. E Ele pede: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. O Senhor está nos pedindo perseverar. Mais um pouco à frente, 1 Pedro 5:4. 1 Pedro capítulo 5, verso 4 diz, só lá algumas folhas para frente que você chega. Tiago, Pedro e depois Apocalipse. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, quando o Senhor Jesus vier de sua glória, recebereis imarcessível coroa de glória. Amém? Tem coroa na história, meu irmão. Tem prêmio, tem medalha no peito. E por fim, Apocalipse 2:10. Alguém sabe, decora aí? Talvez o verso inteiro não, nem eu. Mas o final você vai lembrar. Eu não gosto de falar de esportes na hora do sermão, mas hoje, já que o tema permite, os corintianos gostam desse versículo aqui, ó. Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ponto. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, irmão, tem prêmio para quem se manter, para quem for fiel, para quem continuar. Como algumas analogias nós fazemos, sem manchar o manto branco santo, lavado pelo Senhor Jesus.
Senhor Jesus te purificou e te santificou. E você tem sujado Ele todos os dias. Mas Deus tem uma glória, uma graça especial para quem se manter fiel. Amém? Como isso pode acontecer? Que Ele há de nos coroar, sim, mas que Ele vai nos presentear, sim. Que a salvação está garantida para todo aquele que nele crê, sim. Primeiro aspecto da vida do atleta cristão, que para ele conseguir esta coroa, ele precisa ter domínio próprio. Quais são as estratégias do atleta cristão para conquistar essa coroa? Diz o texto. Diga o nosso texto principal. Não sabeis vós que os que correm no estádio todos, na verdade, correm para um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, porém, nós, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta, sem luto, como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Gente, esse aqui é o esforço de um atleta. Não sei se você gosta de esporte. Eu só fui atleta na minha juventude, mais novo. Depois dos quilinhos não deu mais. Estou tentando, fui jogar bola um tempo atrás e machuquei. Já não estou dando conta. Gosto muito de assistir e ver os esportes. Vejo as reportagens esportivas e a gente vê quanto essas pessoas se esforçam. Não sei se você já viu um atleta de luta para perder peso. Meu Deus, que sacrifício. Faz sauna, fica sem comer, vai emagrecer, chega a ficar desidratado, passando mal, sobe na balança, tirou o peso, corre beber água, corre comer, que ele está em situação que o médico tem que ficar do lado para ele antes que ele desmaie, porque ele desidratou tudo para tirar todo o peso corporal. Eles fazem muito sacrifício para conseguir peso, esforço. Os atletas de levantamento de peso, né? Coisa mais visivelmente, a gente vê um esforço. A gente vê agora nas televisões, filmado em câmera lenta, aquele rosto todo deformado fazendo força, né? Você já viu assim, faz uma força. Se esforçam de tudo, aquelas caretas impressionantes. Se esforçam demais, numa preparação. Eu sou apaixonado por aquela série de filmes do Rock Balboa, lembra? Lembra, Marção? Chega a tremer o coração, né? Quem não foi assistir o Rock Balboa? Bom demais, né, Marcelo? Chique no último. A molecada hoje não sabe mais nem quem é. E aí, as coisas mais legais do filme era o treinamento, né? Ele correndo, carregando isso, carregando tora de árvore. Aí aquela cena fabulosa dele correndo pela cidade toda, subindo a escadaria. Pá. Era o treinamento, se esforçando, dando o máximo, suando, transpirando, dando soco em peças, no frigorífico, peças de boi, né? Dando soco, fazendo de conta que era um sapo. Que sacrifício, que esforço. Meu irmão, nós temos que perseverar. Isso é domínio próprio, temos que resistir. Porque um atleta, onde precisa perder peso, aí vem aquela mamãe toda maravilhosa: filhinho, fiz uma sobremesa especial para você, uma torta de morango, né, assim, com glacê e tal. Estou imaginando a dona Miriam fazendo um bolo assim maravilhoso. Ô filho, mãe, mas não vai dar, mãe, tem a Olimpíada para participar, mãe, só vem com um bolo desse para minha frente. Que tentação é essa, mãe? Não posso. Aí vem os amigos do mundo, obviamente, saindo, chamando para uma balada, para uma bebedeira. Fala: rapaz, não posso beber, não posso sair à noite, tem que dormir cedo. Atleta não tem essas regalias. Aí ele tem que se dominar, resistir, domínio próprio, dizer não. E o que Deus está nos pedindo nessa noite?
que o cristão é como um atleta. Ele se esforça, ele diz não ao pecado todos os dias. Amém? Ele diz não pelas regalias do mundo. Estudando com jovens sobre o caminho estreito, o caminho largo. O caminho estreito, mais difícil, é íngreme. Uma portinha estreita, baixa, difícil. Jesus nos pede para tomar a cruz, negar a si mesmo. Olha como a vida do atleta cristão é uma vida de resistir, de lutar consigo mesmo, lutar contra os prazeres do mundo. Essa é a vida do atleta cristão. Só que para esse atleta que domina, que consegue um treinamento bom, proveitoso, está no ápice do seu rendimento esportivo, ele consegue uma medalha, uma coroa, porque Deus assim o garante. Ser fiel até a morte, ser persistente, tenha domínio. Nosso corpo quer descanso, nosso corpo quer preguiça, ele se cansa fácil, ele quer parar de correr, ele quer sentar na frente da televisão e assistir um filme, uma novela. Nosso corpo quer sentar na mesa e comer e se fartar. Essa é a tendência do pecado. Mas não é essa a dieta e a rotina do atleta. Assim como o pecado, ele tende para o mal, para a morte. Somos tentados todos os dias, e por isso temos que nos dominar. A estratégia do cristão é o domínio próprio. A segunda estratégia é a fé perseverante. Lá no outro texto que nós lemos já em Apocalipse 2:10, ser fiel até. E eu gosto desse texto porque ele é dúbio, ele tem dois sentidos. Não sei se é a morte sua ou se é a morte dos fins dos tempos, quando Jesus voltar. Mas seja um ou seja o outro, eu vou dizer que a tua morte talvez esteja mais perto do que quando Jesus voltar. Então pensa na sua morte, ser fiel até a sua morte. Mas a nossa não sei quanto, 10, 15, 20, 30 anos pela frente. Não sei quantos anos ainda tem, quantos dias tem para a volta de Cristo. Mas pode ser mais 100, 200 e nós não vamos estar aqui. Mas a minha fidelidade tem que ser até o meu fim, até a volta de Cristo ou o dia da minha ida ao Senhor. E eu tenho que me manter fiel até com Ele. Eu tenho que estar diante do Senhor. Uma fé perseverante, domínio próprio e uma fé perseverante. Fé que persevera. Lembramos a parábola do semeador. Algumas se perderam no meio do caminho, outras caíram nas pedras, na rocha, criaram até algumas raízes, mas não tinha terra, veio o sol, secou. Outra caiu na beira do caminho, veio os passarinhos e comeram. Outras caíram nos espinhos. Pessoas que não alimentaram, mas destruíram. E você foi levado, por isso eu creio que você não. Mas teve aquela semente que caiu em terra boa. A fé perseverante é a fé simbolizada pela terra boa, que persevera. Tem muita gente que recebe, conhece a palavra, mas a fé é vaga. A fé é superficial. A fé não tem raízes profundas. A fé não está sedimentada na palavra de Deus. Está sedimentada talvez nos seus próprios prazeres. Eu quero esse Deus para mim, eu quero essa igreja para mim, mas se ela me der prazer. Quando o pastor faz o sermão de exortação, eu estou fora. Quando sou exortado pelos professores da escola dominical, já não gostei muito. Não foi de Deus. Não senti. Esse negócio de sentir, meu irmão, é relativo. Esse negócio não é de Deus, não.
Deus não quer que você tenha arrepio nenhum. Deus quer que você seja salvo do teu encontro com Ele. Se arrepiar, bem. Se não arrepiar, não arrepiou. O arrepio não é critério de salvação, não. Misericórdia, já pensou? Se arrepiar fosse critério, todo mundo lá no sul com um friozinho, vai todo mundo pro céu, né? Não basta ter um friozinho, uma brisa que já arrepia. Fosse assim lá no sul, então qualquer brisa, pô, é um aleluia, um pentecostal, né? Não é pelo arrepio não, meu irmão, é pela convicção da fé salvadora, que caiu uma semente numa terra boa, e frutificou, cresceu. E aí, pastor, e aqueles que se perderam pelo caminho, a semente não vingou. Nós precisamos ser terra fértil para receber a palavra e permanecer. A fé que persevera. Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Diz esse texto para nós. (18) diz assim: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60, a 30 por um. Amém? Tem muita gente que fala: pastor, o irmão tal, fulano se desviou. Esse nunca foi terra fértil. Nossa doutrina nos ensina que só persevera aqueles que realmente tiveram encontro com Cristo. Só persevera. Porque a primeira estratégia é domínio próprio, que é um dom. A segunda estratégia do atleta cristão é a fé perseverante. E a terceira estratégia é a dependência de Cristo. Mas tudo isso, por quê? Porque sem Cristo não tem coroa. Ninguém consegue essa coroa por si só. Para lutar, correr e vencer é preciso da perseverança direta de Cristo em sua vida. A graça. Deus persevera em você. Amém? Cantamos nessa noite um cântico: Ele não desiste de você. E se Ele não desiste de mim, de você, mesmo quando nós pecamos, quer dizer que Ele persevera em nós. Ele luta, insiste por nós. Cristo intercede. Cristo quer você com Ele. João 10, 28. Evangelho de João, capítulo de número 10, versos 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 10, versos 28 e 29, diz assim: amém? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. 30. Eu e o Pai somos um. Amém?
Quando você se torna um cristão salvo em Cristo Jesus, selado com o sangue de Cristo, lavado e remido com o sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele fala: de ninguém é capaz de tirar esse irmão da minha mão, esse filho das minhas mãos. E ele persevera e cuida de você. Por isso que o cristão não tem como se perder. Se ele se perdeu, é porque na verdade nunca foi do Senhor. Precisamos ter um encontro genuíno com Cristo. Cristo persevera e luta pelos seus. Se Deus Pai deu nas mãos do Filho, o Filho fala: eu não vou perder, porque aquele que Cristo me deu, nenhum se perderá. Você é fruto do amor e da graça de Deus, e Deus te ama tanto que te quer com Ele. Amém? Dentro da parábola do semeador, alguns se perderam pelo caminho, nunca tiveram a fé salvadora. Tiveram uma fé na cura, tiveram uma fé no milagre, tiveram uma fé no próprio trabalho. Diz uma música popular: anda com fé, avô, a fé não costuma falhar. Que fé é essa? Fé nos ídolos? Fé em si mesmo? Fé no trabalho? Fé no dinheiro? Fé na sua força? Que fé é essa? Mas a fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta das garras do diabo, essa é em primeiro lugar. E quem tem essa fé salva em Cristo Jesus, está nas mãos do Senhor, e Ele persevera por você. Ele te ajuda a lutar, Ele te ajuda a resistir, porque o Espírito Santo cutuca, te incomoda e te avisa sobre o pecado e nos leva ao arrependimento. Mas aquele que não tem o Espírito Santo em sua vida, continua a pecar, porque o mundo peca em abundância, livremente. Mas o cristão, quando peca, o Espírito Santo incomoda e ele se arrepende. Por isso o texto bíblico diz que o crente não vive em pecado. Pode até cometer um pecado, mas ele não vive na prática do pecado. Esse é o verdadeiro cristão. Porque apesar de pecar, apesar de um dia não ter exercitado, lutado como deveria, ele fraquejou, ele perdeu uma das lutas, mas o Espírito Santo incomoda e fala: você é meu filho, continue a perseverar, continue a lutar, vai, insiste, corra, porque eu tenho algo especial para você. Você hoje recebe a palavra de salvação e persevere até o fim. Amém? Hoje é dia de salvação, hoje é dia de perseverança. Para você perseverar, você vai depender da ação do Senhor. E quem tem o Senhor é porque é servo e salvo, remido pelo Senhor. Mas para que você conquiste a coroa de glória e de graça, você tem que ter um encontro com o Senhor Jesus hoje. Você tem que estar selado com o sangue do Cordeiro. E para esses, Deus luta e persevera